Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo. A pandemia de Covid-19 está se espalhando em ritmo acelerado e atingiu quase todos os países, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mais de 16 mil pessoas já morreram da doença. Hoje, o Reino Unido decretou quarentena e a Espanha registrou um novo recorde de mortes. O país superou a barreira dos 2.000 mortos depois do dia mais fatal até aqui. 462 mortes só de ontem para hoje. Se aproxima uma ola muito dura. O primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou que a quarentena será estendida por mais 2 semanas, assim como fez a Itália. A Holanda foi além, ampliou o prazo das restrições até o início de junho e reduziu de 100 para 2 o limite para encontros públicos. É a mesma medida anunciada ontem pela Alemanha. Nas ruas, a distância mínima deverá ser de 1,5 metro. Quem desrespeitar pode ter que pagar uma multa de o equivalente a até R$130 mil. Há pouco, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que agora o confinamento é obrigatório. You must stay at home. Reuniões públicas com mais de 2 pessoas estão proibidas. Todas as atividades não essenciais estão suspensas. Sair de casa só para compra de alimentos, trabalho, se for o caso, e para pequenas sessões de exercício, desde que não sejam em grupo. A polícia agora terá poder para agir. As medidas serão revistas em 3 semanas. Até lá, o britânico terá de se acostumar a uma vida de quarentena forçada, como boa parte da Europa. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und ein防止这个飞沫进入药溅到衣服里面。我们暴露的风险最高，我们离死亡的距离。要穿这样一层隔离衣，戴这样一层手套就可以了。但是现在的对这个新冠肺炎这样病人做操作，是要求3级防护的标准，必须是3层的外套加3层的手套。这样一个口鼻位置是非常近的，相对于其他的医生来说，我们也是离这个污染源是最近的医生。这种防护是给你所做的面临的危险是相对应的。我们现在的整个气管插管的操作就已经完成了。病人的自主呼吸停掉之后，体内的供氧完全是靠血液中的氧气的这样一些储备，所以对这类病人他的储备非常差，就需要我们在最短的时间内，在不犯错误的情况下完成这样一个操作。我们给的药物起效的话是60到90秒，我们把整。Na quarta posição
Exposição Spray no Coronavírus. Um polo industrial da China criou um túnel na entrada da empresa para desinfetar os operários que chegam para trabalhar. A ideia é eliminar uma possível entrada do vírus no ambiente de trabalho. Nosso correspondente Felipe Killing tem mais detalhes dessa história. Bom dia, Killing. Exatamente como é que acontece esse processo de pulverização? Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Esse túnel aí ele é equipado com detectores infravermelho que ativam uma pulverização com um desinfetante médico quando a pessoa entra. E pode levar de 10 a 20 segundos para pulverizar a pessoa. E essa foi uma iniciativa de uma empresa na cidade chinesa de Chongqing, no sudoeste da China, que disse que construiu 2 sistemas de esterilização em 2 dias para os funcionários passarem por isso antes do trabalho. Enquanto a cura para o coronavírus ainda não foi descoberta, diversos cientistas trabalham em alternativas para tentar conter a disseminação da doença. O número de mortes por conta do coronavírus bateu recorde nesta quarta-feira, 242 pessoas, e o diagnóstico agora também é feito de forma clínica, não apenas com resultados de testes de laboratórios, e com isso o número de infectados disparou. Há mais de 60 mil casos confirmados. We're here in northern Italy with the Samaritan's Purse Disaster Response Team. We're here at the Respiratory Care Unit, and I'm going to take you on a tour so you can see what we have set up. This is our lab. She's still in the process of setting things up in here, but this is where we'll run our blood samples, our corona testing. But we have 8 ventilators that'll be in this room. Our sickest of sick patients will be in this area. So this right here is one of our wards. This will actually be the female ward, but we'll have 14 females in here. We have 4 wards right now, in addition to an ICU unit. This is our central supply tent. So in here we have all of the medical things that we might need in this unit. Here Taylor's stocking and organizing and logging in all of the items that we have that we can use to care for our patients. Syringes, catheters, nasal cannulas, vent tubing, all of those kinds of things. Mike is logging in all of our medications. We've taken it all out, we've inventoried, and now he's organizing it all. O JFK aqui em Nova York é um dos 5 aeroportos dos Estados Unidos que estão fazendo uma triagem com quem chega da região de Wuhan, na China. Chicago, Atlanta, São Francisco e Los Angeles também estão tirando a temperatura e fazendo perguntas a respeito da saúde desses passageiros. Em Wuhan, um pedágio se transformou em posto de controle. As autoridades decidem quem entra ou sai da cidade. Quem tem febre é encaminhado ao hospital imediatamente. Mais de 800 pessoas foram infectadas no mundo. Pelo menos 41 morreram. Falar em Itália, ela registrou 627 mortes pela doença num único dia. O maior número desde o início da pandemia no país. Já são mais de 4.032 mortes. Hoje, emissoras de rádio tocaram o hino nacional e os moradores em quarentena cantaram das varandas. O Reino Unido pediu aos médicos aposentados que voltem ao trabalho. Em Madrid, na Espanha, um hotel começou a abrigar pacientes fora de risco para justamente aliviar a lotação nos hospitais. Já nos Estados Unidos, hoje foram suspendidas a emissão de vistos nos consulados. O Papa celebrou a tradicional missa de domingo num quarto dentro do Vaticano. Para os fiéis, houve transmissão por telões. A medida foi tomada para evitar aglomerações. Na Itália, a maioria dos mortos tinha mais de 65 anos e já possuía alguma outra doença. França, Espanha e Alemanha também preocupam as autoridades europeias. Os 3 países já ultrapassaram a marca de 1.000 infectados. O governo francês proibiu eventos com mais de 1.000 pessoas. O coronavírus continua se espalhando pelo mundo, mas 97% dos casos se concentram apenas em 4 lugares. Além da Itália e da China, Coreia do Sul e Irã são outros grandes focos. Em território coreano, a taxa de letalidade é de 1%. O número de novos infectados registrou uma queda, o que pode indicar que o vírus está perdendo força por lá, assim como já vem acontecendo na China há algumas semanas. O governo chinês afirmou que pelo 2º dia consecutivo não há nenhum novo caso fora da província de Wuhan, onde a epidemia começou. No Irã, o surto ainda não desacelerou. O governo colocou 70.000 detentos que testaram negativo para o coronavírus em liberdade provisória, para tentar conter o avanço da doença em presídios superlotados. Na China, alguns especialistas dizem que o número pode ser muito maior, e a verdade é que o sistema
de saúde está sobrecarregado. Os italianos continuam recolhidos em casa à espera que o pesadelo acabe. E agora começam a ver a luz ao fundo do túnel depois de o número de mortes causadas pelo novo coronavírus ter caído nos últimos 2 dias. As medidas de contenção parecem estar a fazer efeito, mas as autoridades de saúde ainda pedem prudência, ajuda e profissionais de saúde para a Itália. Aqui no Paraguai é preciso ir para o supermercado. Ao entrar, torneira, álcool gel, como lavar as mãos. O mais interessante é isso. Em cima, aqui ela ela já mede a temperatura. 34,6 graus. E aqui o álcoolzinho na mão. Os modelos. Graças. O brasileiro tem que aprender muito, viu? Discriminam muito o Paraguai, mas na verdade tem que aprender muito. Muito mesmo. As imagens dos caminhões do Exército levando os caixões para o crematório, isso impressionou. Impressionou muita gente e isso daí é a realidade em Bérgamo. Porque já não havia nem lugares nos obituários, lá, para arquivar os caixões, para deixar os caixões. Então, eles tiveram que ser transportados, uma tristeza mesmo. Ô Gina, eu vi uma foto ontem tão impressionante, parecia ser uma igreja lotada de caixões no chão. Que tristeza que foi aquilo. Você por acaso viu essa foto também? Ali devia ter uns 100 ou 200 caixões no chão. Que diabo de coisa era aquilo? Onde era aquilo? Exatamente, não havia mais lugar nos necrotérios. Eles estão tão lotados que já não tem mais lugar. E isso em Bérgamo, era a igreja de Bérgamo. Foi uma coisa, assim, sabe, que acho que nem a epidemia da gripe espanhola causou tantos mortos assim aqui, em cidades singulares como essas. Estava atentamente ouvindo o depoimento de um psicólogo e ele falava exatamente desse paradoxo que, ao mesmo tempo, ninguém se salva sozinho. Concorda? Eu não vou poder me salvar sozinho se eu estiver contaminada, mas, ao mesmo tempo, é necessário um comportamento coletivo, de conscientização coletiva, e que estabeleça o isolamento. Ou seja, eu não posso me salvar sozinha, mas o meu comportamento pode ajudar o coletivo. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O momento mais hediondo do pronunciamento do dia 24 não é exatamente uma afirmação. Trata-se de uma pergunta retórica que é tão burra quanto perigosa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Fechar as escolas é necessário para que o vírus não se espalhe mais, contaminando outras pessoas e, eventualmente, outras pessoas dentro dos grupos de risco. Especialistas têm repetido isso já há algum tempo. Então, quando você vê uma discussão daqui para frente de se tal comércio deveria fechar, se tal serviço não essencial deveria fechar, se as pessoas podem ou não estar circulando ou trabalhando, ou se devia ainda ter aglomeração na rua, ou se espaços confinados deveriam ter tanta gente, entenda que essa é uma discussão entre teremos 1 milhão de mortos ou teremos alguns milhares de mortos. Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. Então, alguns por estar já com deficiência, outros que vai acontecer. Vai pegar o cara, pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. A maioria de nós vive em bairros pobres, vive em favelas, vive em lugares onde não há possibilidade do isolamento. Acorda, gente de classe média, acorda, elite, acorda, gente que vive no seu apartamento de cobertura. Isso é uma visão que é possível de ser aplicada para quantos brasileiros? Não é possível de ser aplicada para a maior parte da população, gente.
Como é que você... Veja só, eu não estou falando de favela, pega o BNH, pega as casas populares que são feitas todas juntinhas. Como é que você segura 4 crianças dentro de casa se a casa dessas pessoas nem quintal tem? Todo mundo conversa com todo mundo, bota todas as crianças em casa, numa casa popular. Como é que você fica numa sala de 2x2 com 4 crianças e na outra casa colada, a janela colada uma à outra, com mais 4 crianças? Aqui é a galera do coronavírus! Todo mundo pegando coronavírus aqui na chuva. Depois que a gente pegar esse coronavírus, a gente vai esperar para todo mundo que ficou dentro de casa. Nós vamos chegar ao fim do mundo, sabe por quê? Porque nós todos estamos optando pela burrice. O mundo vai acabar por conta de nós sermos burros.